Boa noite, paz do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui para trazer mais um vídeo da Palavra de Deus para que os meus amados compartilhem, para que meditem na Palavra de Deus, porque esta palavra é que nos dá vida e vida com abundância. Nessa noite nós vamos compartilhar, vamos meditar um pouquinho juntos no livro de Jó. Um livro bastante conhecido, bastante poético, um livro cheio de sabedoria e de sentimentos, E nós vamos nesta noite lermos, meditarmos juntos no capítulo 14 do livro de Jó. E o epígrafo está escrito: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Então, o epígrafo nos fala: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Então, o homem, e ele começa: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda assim renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Clamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Mas agora afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele. E ele passa, tu mudando seu rosto o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Então nós lemos o capítulo 14 do livro de Jó. 14, que fala a respeito da brevidade da vida e da miséria humana. Então,
Hoje aqui nós vamos meditar um pouco sobre isso. Quem não conhece a história de Jó? Você pode até não ler a Bíblia, não ser assíduo em ler na leitura bíblica, mas todos conhecem, tem até o ditado: olha, ele tem a paciência de Jó, olha, eu não tenho paciência de Jó. E assim, sempre fico enfatizando essa frase, né? Declarando essa frase em alguma oportunidade, né? Mas o que nós vamos falar hoje sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre Jó. Jó foi um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Olha aqui, ó, no comecinho do livro de Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Ele diz bem aqui, ó, para Satanás: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, nós podemos ver que o próprio Deus, que Jó era conhecido nos céus pelas suas obras, pelas suas escolhas, pelo seu proceder. Deus dizia que ele era reto, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal, ele não praticava o mal. Mas chegou um tempo em que Jó precisou ser provado. Por que eu estou dizendo que Jó precisou ser provado? Porque se ele não precisasse, Deus não teria provado Jó. Muitos dizem: Deus botou Jó à prova, porque sabia que ele ia passar pela prova, porque ele era fiel a Deus, ele era um homem fiel, ele era um homem de propósito, de firmeza na sua fé. Sim, Jó era tudo isso, mas havia uma necessidade na vida de Jó para que ele passasse por aquela prova. Sim, ele iria passar, ele iria ter vitória, porque Deus não prova ninguém além das suas forças, e Deus, na sua onisciência, sabia que Jó iria passar por aquilo. Mas havia uma necessidade de Jó passar por aquela prova. E nós, lendo aqui o capítulo 14 do livro de Jó, nós compreendemos que ele conversa com Deus sobre a brevidade da vida e sobre a necessidade do homem, as misérias do homem, as faltas que o homem tem, né? Mas aqui nos chama a atenção o seguinte, que ele diz: morrendo o homem voltará a viver. Ele faz essa interrogação. Ele faz várias interrogações nesse texto, nesse capítulo. Ele faz várias interrogações. Ele fala que o homem é como a flor, que ele nasce de manhã e à tarde já secou. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa vida é como uma nuvem passageira. Nós estamos aqui hoje, amanhã já podemos estar mortos, já podemos estar dentro de um caixão, dentro de uma sepultura. E ele diz aqui que o homem, depois que o homem morre, ele não volta a viver. Que a árvore, mesmo quando ela é cortada, ela tem a possibilidade de voltar a ter vida. Mas o homem não. O homem, ele fica, depois que morre, segue-se o juízo. Depois que morre, não se volta mais. Depois que morre, não tem mais volta. É a eternidade. E pode ser uma eternidade feliz ou uma eternidade infeliz. E aqui ele diz aqui, ó, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quantas vezes nós não vemos tronco de árvores cortadas, o tronco seco, e quando começa a chuva, quando começa a chover, a gente passa por aquele caminho,
por aquele lugar e nós contemplamos aquele tronco que outrora seco, sem vida, está cheio de brotinhos, está cheio de olhinhos, de folhinhas novas, renascendo de novo, tendo vida de novo. Mas o homem não. O homem, quando ele morre, ele não volta a viver novamente. E eu estou falando isso aqui para você no sentido físico, no sentido matéria, físico. Porque quando nós fomos criados por Deus, ele disse, do pó vieste e ao pó voltará. Todos nós sabemos que um dia nós vamos ter que partir, nós vamos ter que morrer, nós vamos ter que ser sepultados. E nós não vamos mais voltar. Mas nós podemos usar esse texto aqui de duas maneiras. Eu estou falando para você da maneira física, da maneira terrena, da matéria. Mas agora eu vou falar para você da maneira espiritual. Vamos entrar no espiritual. O homem, ele foi morto pelo pecado. Deus criou o homem para que ele vivesse eternamente, para que ele não passasse pela morte. Nossa essência, como eu já falei em outros vídeos, é o amor. E o amor, ele não acaba, ele não morre, ele é eterno. Mas o pecado entrou na vida do homem e fez com que o homem conhecesse a sua miséria. Fez com que o homem tivesse que morrer. E eu não estou falando agora da morte física, da morte espiritual. Esse homem morreu espiritualmente. E para que ele tenha vida, é necessário o quê? É necessário ele reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e confessar Jesus como Senhor, para que esse homem tenha vida novamente. Porque ele foi afastado da presença de Deus pelo pecado. Esse homem é essa árvore cortada, essa árvore seca, que enquanto ela não sentir o cheiro das águas, ela não vai brotar, ela não vai voltar a ter vida. E essa água, você sabe o que é essa água? É a palavra de Deus. E você tem ouvido essa palavra. Você tem ouvido, assistido vídeos falando desta palavra. E assim como esta árvore cortada no seu tronco. Vejam bem, ele diz que mesmo que o tronco, que ela vinha morrer, envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco. No pó, ao cheiro das águas brotará. O homem pode estar morto. O homem pode dizer, não há mais jeito para mim. Para mim o único jeito é a morte. Este homem, ele está sujeito à morte. Este homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele está morto, mas nós somos, Deus nos chama de árvores. E a árvore precisa ter fruto. E aqui está a árvore cortada no tronco e a sua raiz envelhecer, mesmo assim, ela pode viver novamente. Porque o pecado gerou a morte em nós. Mas ao cheiro das águas nós podemos ter vida. E a água, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá entendimento através do seu Espírito. Para nós compreendermos a necessidade que nós temos de ter vida. De ter vida, e essa vida nós podemos só tê-la confessando a Jesus Cristo, porque através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. O pecado que nos separou do Senhor, do Deus eterno, o pecado que faz separação entre Deus e o homem, que faz esse homem morrer espiritualmente, que faz esse homem secar, que faz esse homem ficar seco,
sem vida. Esse pecado é anulado, esse pecado é destruído, é apagado. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas, e reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, e confessamos ele diante do Senhor. Eu já falei aqui algumas vezes que a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, que se com a tua boca tu confessares Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Não é porque nós mereçamos a salvação, não. Não é porque nós mereçamos a vida eterna, não. Mas é porque Jesus morreu e nos deu essa garantia. Nos deu essa garantia de vida eterna. Ele tem o poder de nos dar vida eterna. Por quê? Porque ele sujeitou a morte ao seu domínio. A morte não tem mais efeito sobre Jesus e sobre aqueles que confessam o Senhor. E eu estou falando morte espiritual. Porque muitos crentes têm morrido. Muitos servos de Deus têm morrido. Agora eu não estou mais falando da morte física. Eu estou falando da morte espiritual. A morte espiritual, você, eu, éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje vivemos para Cristo, porque um dia nós confessamos o Senhor. Nós não vivemos mais crucificando o Senhor, porque Ele já foi crucificado por nós. Aquele que vive na prática do pecado, tendo conhecimento de Deus, ele continua crucificando o Senhor. Continua crucificando o Senhor todo o tempo, porque ele continua cometendo os erros e o Senhor continua sendo crucificado por ele. Mas aquele que confessa o Senhor e deixa as suas transgressões e deixa o seu pecado, ele vive juntamente com o Senhor. Então essa árvore que nós podemos dizer que somos nós, distante de Deus, mortos nos nossos delitos e pecado, pode voltar a viver e a brotar e germinar e dar fruto, porque ao cheiro das águas ela volta a ter vida. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, e a água é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque a vida em Cristo é representada por um manancial. Então, Jó faz muitas interrogações aqui ao Senhor. Ele diz, o homem, morrendo o homem, voltará a viver? Mas o Jó está fazendo essas perguntas para o Senhor a respeito da vida física, da vida humana, porque ele estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo muito. Ele já tinha perdido os seus filhos, perdido os seus bens, perdido tudo, perdido a sua saúde, estava leproso. E a mulher, porque estava sofrendo muito com a perda dos filhos, com a perda de tudo, ainda instigava ele a negar a Deus, a amaldiçoar a Deus. Você já pensou você num sofrimento imenso e ainda tem alguém ali te instigando, te acusando, além da mulher, os amigos que se diziam amigos entre aspas, chegavam ali para ele, acusando ele, dizendo que ele estava sofrendo porque ele tinha cometido algum pecado. Mas Deus sabia que Jó estava passando por aquilo porque ele estava passando por uma prova, por permissão de Deus. Porque havia uma necessidade na vida de Jó. E você sabe onde nós compreendemos que havia uma necessidade na vida de Jó? Quando ele diz, eu te conhecia só de ouvir, hoje eu te vejo e me abomino no pó e na cinza. Por que que ele diz isso? Porque ele compreendia que tudo aquilo que ele se achava tão tal, ele não era nada. Ele não era nada, ele não fazia nada perto da grandiosidade, da imensurável presença de Deus, do amor de Deus para com ele. E assim nós devemos fazer.
Por mais que façamos, por mais que venhamos a fazer, nós tenhamos sempre um coração reconhecedor que não fazemos nada, que não somos nada e que Deus é tudo e que Ele faz tudo. Lembre-se disso, você é conhecido nos céus. Você é uma árvore. Se você se sente esta árvore cortada, seca, com a raiz envelhecida, eu quero te dizer nesta noite que ao cheiro das águas você pode voltar a ter vida. E essa água é a palavra de Deus e ela está sendo pregada para você. Eu não estou pessoalmente com você, mas através desses vídeos eu tenho pregado a palavra de Deus e falado para você a verdade, que é o Evangelho. E nessa noite, mais uma vez, você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, de compreender esta palavra, de meditar nesta palavra e colocar os dois lados, o físico, o material e o espiritual. O homem matéria, o homem barro, o homem pó, ele morre e não volta. Por quê? Porque a sua matéria, ela foi criada do pó e ao pó ele voltará. Mas o homem espiritual, ele vive, ele morre com Cristo e vive com Cristo. Por quê? Porque ele morreu longe de Cristo, porque o pecado ocasionou a morte do homem, mas esse mesmo Cristo aproxima o homem dele através da cruz, ele aproxima o homem dele e na ressurreição dá vitória para esse homem sobre a morte. E esse homem volta a viver, porque ele confessou a Cristo como Senhor, ele se chegou novamente a Deus através de Cristo, se reconciliou com Deus pelo sangue expiador de Jesus Cristo. Então essa árvore que estava seca, estava sem vida, não havia mais projeto, não havia mais meio, essa é a palavra adequada, não havia mais meio, não havia mais como ela germinar, ela brotar, ela virar uma árvore. Ela estava só no tronco, ela estava com o tronco envelhecido, com o tronco ressecado, sem vida. Mas ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, ao ouvir a palavra, o Senhor, através do seu Espírito, pode voltar da vida a esse homem, a essa mulher, porque para Deus tudo é possível. O que esse homem, essa mulher precisa fazer? Se quebrantar diante de Deus e reconhecer a sua necessidade, reconhecer a sua miséria diante de Deus. O que significa essa palavra miséria? É você ser destituído da graça de Deus. É você estar longe de Deus. É você não reconhecer a Deus como Senhor da sua vida. É você não priorizar Deus. Você pode ter milhões de reais no banco. Você pode ser um homem bem-sucedido materialmente falando, mas se você não tiver Deus, você é um pobre miserável. Porque você está destituído, você está longe da graça de Deus, você não reconhece Deus como seu Senhor, você não prioriza Deus na sua vida. E Jó relata isso, a miséria da vida humana. E nessa noite você está tendo a oportunidade de meditar, de ouvir essa palavra, de compreender esta palavra, de meditar nesta palavra e de saber que assim como Jó era conhecido no céu, e o próprio Deus deu testemunho dele para o inimigo, você também é conhecido no céu. Agora você precisa saber se o seu conhecimento, se o céu te conhece como um homem íntegro, como um homem reto que se desvia do mal, ou como um homem abominável, um homem miserável, um homem destituído da graça de Deus. Porque dos dois são conhecidos, porque para Deus nada é encoberto, tudo é revelado.
Nessa noite você tem essa oportunidade de meditar. Qual dos dois você quer ser? Você quer ser uma árvore seca, que só está o tronco, que a raiz está envelhecida, está apodrecida? Ou você quer ser uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, uma árvore cheia de galhos, de folhas, de frutos, que podem saciar a fome de muitos, podem fazer sombra para muitos, podem aliviar o cansaço de muitos à sua sombra? Tudo isso você pode ser. Só depende de você. Então medite na palavra de Deus. Reconheça nesta noite que você precisa do Senhor, que você necessita do Senhor e que você quer confessá-lo como Senhor da sua vida. Porque nada mais é prioridade, nada mais pode ter maior prioridade na vida humana do que a sua necessidade de Deus. Porque esta vida, nós, como Jó, lembre-se o que aconteceu com Jó. Jó tinha tudo. Jó tinha riqueza, Jó tinha tudo. Foi necessário Jó perder tudo. Tudo. Porque ele achava que ele estava bem, ele achava que ele já conhecia Deus, ele achava no seu eu que ele era um homem íntegro. Quantos não pensam isso, né? Quantas pessoas não pensam isso? Porque tem tudo, porque fazem o bem, porque fazem boas ações, porque tem um caráter íntegro, porque é reto, porque é uma pessoa de bom testemunho, acha que é suficiente. Mas assim como Jó, Deus percebeu que havia uma necessidade dele ser provado. Por isso Deus permitiu aquela prova. Ele tinha tudo, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e foi na perda, foi ali na perda, na prova, que Deus permitiu que Jó passasse, que ele reconheceu o senhorio de Deus na vida dele e disse: eu te conhecia só de ouvir, Senhor. Quantos não conhecem Deus só de ouvir? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, mas não conhecem de ver. Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje eu te vejo e me abomino no pó e na cinza. A compreensão de Jó a respeito de Deus foi maior. A compreensão de Jó a respeito da grandeza de Deus foi enriquecida com aquela prova. E Jó teve vitória. Jó foi abençoado em tudo. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele me deu. E eu desejo que cada um medite na palavra de Deus e guarde, e que essa palavra frutifique na vida de vocês. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, abençoe cada um dos teus filhos que vão assistir este vídeo. Que a tua palavra venha gerar vida em cada um, para que eles possam, meu Pai, frutificar, para que eles possam, meu Pai, abençoar, para que eles possam, meu Pai, onde eles estiverem, serem verdadeiros atalaias na presença do Senhor e do Senhor. Abençoe o lar, a vida, a família de cada um. Abençoe e sustenha cada um, meu Pai, com a sua mão forte. E supra cada um com a sua maravilhosa graça. Que cada um nas suas necessidades sejam abençoados, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.